o tema da nossa conversa vai ser o novo decreto 10.024 de 2019, que regulamenta o pregão eletrônico no âmbito federal, mas que também tem grandes repercussões aí no âmbito dos estados e municípios. A ideia da nossa live é trazer uma reflexão assim bem tranquila, bem à vontade, um bate-papo mesmo, né? Até porque o propósito de uma live tem que ser algo menos carregado. A ideia é exatamente que a gente possa trazer para reflexão, assim, para discussão, essas novas regras aí do decreto 10.024. Esse decreto 10.024, antes mesmo de iniciar a vigência, está sendo motivo de muitas discussões, uma polêmica gigantesca em torno desse decreto, mas a gente tem uma expectativa muito boa, de modo geral, a gente tem uma expectativa grande de que as coisas serão melhoradas aí com a implementação dessas novas regras que estão presentes no decreto 10.024. Eu gostaria de deixar aqui todos absolutamente à vontade para poder fazerem quaisquer tipos de comentários, perguntas. Obviamente, eu não vou conseguir responder todas as questões que forem apresentadas. Eu acho que a gente vai precisar de um período aí de amadurecimento para poder verificar como serão realmente aplicadas as novas regras. Mas, de qualquer forma, eu acho que quanto mais nós nos debruçarmos e tentarmos entender algumas das novas regras presentes no decreto 10.024, comparando-as com aquelas que eram ou que estão sendo ainda aplicadas, até porque o decreto 5.450 ainda não perdeu totalmente a sua vigência, né? A gente vai começar com o decreto 10.024 a partir do dia 28 de outubro. Está muito próximo, mas a gente ainda não pode dizer que já se esgotou aí a aplicação do decreto 5.450. Aliás, é importante deixar bem claro, eu já recebi algumas perguntas em relação a esse ponto, é importante deixar claro que as licitações, os avisos de licitação de pregão que forem publicados até o dia 27, enfim, até antes da vigência, o decreto 10.024 vai começar a vigorar efetivamente no dia 28 de outubro. Então, os avisos de edital que forem publicados antes desta data, antes de 28 de outubro, eles seguirão as normas, as regras do decreto 5.450. E aí, para esclarecer, o sistema Comprasnet, para quem utiliza o Comprasnet, ele vai continuar operando concomitantemente tanto nas regras do decreto 10.024 para aquelas estações que forem publicadas após o dia 28, a partir do dia 28, como também continuará operando de acordo com as regras presentes no atual decreto 5.450 para aquelas estações, para aqueles avisos que tiverem sido publicados até o dia 27, enfim, antes do dia 28, que é a data para iniciar a vigência aí do decreto 10.024, tá ok? Então, gente, é o seguinte, vamos começar, o pessoal vai entrando aí, se você conhecer alguém e quiser e puder compartilhar, vai ser bacana, né? Quanto mais você compartilhar, melhor. Tem uma surpresa muito bacana aqui para quem estiver assistindo. No final, vai ser uma surpresa bem legal, assim, para quem estiver assistindo enfim, quem puder compartilhar aí para que essa discussão possa chegar no maior número possível de pessoas. Essa talvez seja a primeira, talvez não, essa é a primeira vez que eu estou utilizando esse tipo de ferramenta. Espero que todos estejam me ouvindo bem aí, né? Eu estou com o chat disponível para quem quiser mandar algum tipo de feedback, se tiver com áudio ruim, a imagem um pouco ruim, pode me dizer aqui que a gente tenta dar uma ajustada. Eu espero que todos estejam me visualizando bem, me ouvindo bem, tá ok? E bom, a gente mandem suas questões, fiquem absolutamente à vontade aí para mandarem suas questões, seus questionamentos, as dúvidas. Como eu já havia falado no início, né? Algumas pessoas estão entrando agora. Eu não vou ter resposta para todas as questões, mas eu tive a oportunidade, por exemplo, de participar recentemente de uma reunião em que a gente avaliou aí uma versão de teste do novo sistema Comprasnet, principalmente sobre a visão do fornecedor, e vai ser bastante modificado, né? A gente vai falar sobre algumas questões relacionadas a isso. Vamos lá, então, aos pontos logo aos pontos principais da nossa live. Eu selecionei algumas questões para que a gente pudesse aí debater, né? Primeiro, debater não, para expor. Primeira coisa que eu acho que é importante deixar claro. O decreto, ele segue uma estrutura, ele agora possui uma estrutura muito mais racional, não é? Então, vocês vão perceber, quem já tiver lido, deve ter percebido isso,
o decreto ele segue mais ou menos uma estrutura. No artigo 1º, ele vai falar do objeto, campo de aplicação. Artigo 2º, ele vai falar sobre princípios. 3º, definições. Então, ele vai seguindo passo a passo, mais ou menos uma cronologia, assim fica mais fácil a sua compreensão. Agora, vamos ao que interessa, ao conteúdo mesmo que está previsto no decreto 10.024. Primeira questão que eu acho importante deixar claro, deixar aqui fixado, é que o decreto põe fim a uma grande celeuma, uma discussão que já vinha há algum tempo. Obviamente, não vai ser possível a gente contextualizar tudo o que aconteceu aqui em relação à utilização de pregão para serviço de engenharia, ou para serviço comum de engenharia. Mas o fato é que, ao longo do tempo, o TCU começou a admitir a possibilidade de se utilizar o pregão para se licitar serviço comum de engenharia. Tanto é que, em 2010, foi publicada a súmula 257, prevendo expressamente a possibilidade, autorizando a administração pública a utilizar o pregão para licitar serviços comuns de engenharia. E aí, finalmente, agora, no decreto, havia ainda uma certa discussão, né? Embora depois da súmula essas discussões tenham se reduzido aí significativamente, mas agora, com esta regra prevista no decreto, expressamente prevista no decreto, não há mais dúvidas de que é possível, com base no decreto, obviamente, se licitar serviços comuns de engenharia. E aí o decreto traz uma diferenciação entre serviço comum e serviço especial de engenharia, não é? É claro, gente, não vai dar para a gente especificar exatamente quais são os critérios, e nem há possibilidade, né? O próprio decreto deixa isso muito claro, que o setor técnico é que vai analisar em cada caso se aquele serviço é um serviço comum ou não para fins de utilização do pregão, né? Se aquele serviço de engenharia é ou não um serviço comum para fins de utilização para aplicação do pregão. Tá ok? Mas o fato é que o decreto já define expressamente, distingue aí o serviço comum do serviço especial. Embora, na prática, eu tenho que ser muito sincero, e eu procuro ser muito sincero sempre nas minhas turmas, o pessoal sabe disso. A redação é bacana, mas a gente sabe que na prática vai acabar sobrando para o engenheiro, para o setor técnico, ou é óbvio, né? Em muitos municípios não tem esse setor, essa assessoria, então vai ficar para o pregoeiro, às vezes, ou para o setor que auxilia ali o pregoeiro, definir aí se vai utilizar o pregão ou não para esses casos. Na dúvida, lembrem-se, eu sempre trago um caso, né? Eu sempre falo de um caso nos meus cursos, em que uma determinada universidade federal, ela fez um pregão em 2012, em 2017 ela licitou o mesmo objeto, vou até falar o objeto, né, sem identificar a unidade jurisdicionada, mas uma determinada universidade fez um pregão para contratar serviço de manutenção predial em 2012. O serviço foi classificado como serviço de natureza continuada e, portanto, pôde ser prorrogado por sucessivos períodos até o máximo de 60 meses, né, 57.2 lá da 8666. E, em 2017, essa unidade administrativa ela fez uma tomada de preço, né, resolveu e defendeu a tese de que o pregão não era uma modalidade adequada, e, nesse caso, o tribunal e o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, entendeu que foi uma postura contraditória, né, dessa unidade jurisdicionada e, portanto, acabou imputando débito, multas, né, aplicando multas aos gestores responsáveis. Enquanto que, em outro caso, e nesse eu posso até identificar, o DENIT, né, Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, ele fez uma licitação para terraplanagem, e o tribunal entendeu que terraplanagem era uma etapa da obra e que, portanto, não deveria ser feito por meio de pregão, porque, obviamente, a gente sabe que obra não pode ser licitada por pregão. Isso já estava definido no decreto 5450 e agora está também definido, previsto no decreto 10.024, ou no artigo 4º das vedações, tem essa previsão de que obra não pode ser licitada por meio de pregão. E aí, nesse caso do DENIT, o tribunal fez a recomendação para que nas próximas licitações o DENIT se abstivesse de utilizar essa modalidade de licitação para realizar pregão com esse tipo de objeto. Mas não mutou ninguém, só fez esse alerta, né? Então vejam que há uma diferença aí entre, na dúvida, na prática, e eu acho isso importante para quem atua nessa área, na prática eu sugiro sempre utilizar o pregão. Na dúvida, eu utilizo o pregão, o risco de você ser penalizado, da sua licitação ser suspensa, enfim, de ter alguma medida aí cautelar determinando a interrupção da sua licitação, vai ser muito menor se você utilizar o pregão, tá ok? Bom, uma outra questão
E aí, é claro que essa talvez esteja entre as questões também mais polêmicas do novo decreto, é a obrigatoriedade de se utilizar pregão eletrônico pelos estados e municípios. Inclusive, hoje saiu uma instrução normativa, né? Todos praticamente devem estar sabendo disso, saiu uma instrução normativa estabelecendo um cronograma, a instrução normativa lá do Ministério da Economia, estabelecendo um cronograma para exigência aí do pregão eletrônico no âmbito dos municípios, dos estados do Distrito Federal. Resumidamente, os estados e Distrito Federal já deverão iniciar, já serão obrigados a utilizar o pregão eletrônico a partir do início de vigência do decreto, dia 28 de outubro. Os municípios terão aí um prazo maior, porque existe uma cronologia a partir da quantidade de habitantes. Né? A população, municípios maiores, com mais de 50 mil habitantes, terão um prazo menor. Né? Me parece que o primeiro prazo vai ser início de março, enfim, já vão ter um prazo um pouquinho maior do que aqueles municípios menores, e existe uma gradação. Depois a gente vai deixar aí um materialzinho para que vocês possam, na descrição do vídeo, né, que vai ficar aí disponível, eu deixo essas informações, mas o fato é que já existe um cronograma aí para ser cobrada a utilização de pregão eletrônico por parte dos municípios, né? Essa é uma matéria polêmica, claro, e aí, de repente, estou falando aqui de pregão eletrônico no âmbito dos municípios, dos estados dos municípios, mas, obviamente, eu preciso deixar isso muito claro, que o pregão eletrônico será obrigatório no caso de transferências voluntárias, né, recursos decorrentes de transferências voluntárias. Resumindo, quando o município receber verbas provenientes de convênios ou contrato de repasse, esses municípios deverão obrigatoriamente realizar a aplicação, realizar a licitação desses recursos por meio de pregão eletrônico. Evaldo, mas olha só, já não existia um decreto 5.504, né, que também está sendo revogado pelo decreto 10.024. Esse 5.504, que não é o 5.450, estão sendo revogados pelo decreto 10.024 os dois decretos, o 5.450, que regulamenta o pregão eletrônico no âmbito federal, e o 5.504, que estabelece a obrigatoriedade de utilizar o pregão para a aplicação de recursos provenientes de convênios e contratos de repasse. O detalhe que parece muito singelo e que talvez passe até despercebido para algumas pessoas é que, diferentemente do decreto 5.504, o novo decreto 10.024, ele obriga a utilização do pregão na forma eletrônica. O decreto 5.504 exigia a utilização do pregão, mas era preferencialmente na forma eletrônica. Era obrigatória a utilização do pregão, preferencialmente na forma eletrônica. E como a gente sabe, preferencialmente, aí muitos municípios acabavam nem se preocupando em justificar, porque era uma preferência, era uma faculdade. Agora o 10.024 inverteu essa lógica, e aí vocês vão perceber que no texto está obrigatório, está previsto claramente a obrigatoriedade de se licitar esse tipo de recurso por meio de pregão eletrônico. Então, isso já está definido no próprio decreto 10.024, tá ok? Bom, gente, eu sei, né, aproveitando que eu estou falando sobre a questão do decreto, da exigência de pregão eletrônico no âmbito dos municípios, eu sei muito bem que para grande parte dos municípios brasileiros, e eu tenho viajado bastante pelo interior do país, ou mesmo nas capitais, e recebido e falado com alunos do interior, e muita gente me fala, Evaldo, e agora? O que vai acontecer? Eu não tenho condições, a gente não tem infraestrutura, nós não temos capacidade de fazer o pregão eletrônico, o pregão na forma eletrônica. Veja, sem entrar no mérito do cabimento ou da conveniência ou não de se utilizar, da vantajosidade ou não do pregão eletrônico em face do pregão presencial, o fato é que agora a gente tem uma norma exigindo que para esse tipo de recurso seja utilizado o pregão eletrônico, e o fato é que você vai precisar motivar. É claro que nenhuma norma no direito é absoluta. Então, nesse caso, você vai precisar motivar, em cada processo de licitação, você vai motivar essa utilização, a não utilização aí do pregão eletrônico, né? A preferência, a utilização da forma presencial em detrimento aí da forma eletrônica. Agora, pessoalmente, eu queria até compartilhar uma percepção, assim, uma perspectiva que eu tenho em relação a essa questão. Eu falei para vocês que essa questão da utilização do pregão eletrônico, ela está restrita no âmbito dos municípios para recursos provenientes de convênios e contratos de repasse. Mas eu tenho uma impressão, e eu acho que vai acontecer isso, a partir do momento em que os municípios começarem a utilizar o pregão na forma eletrônica
para recursos federais, para convênios principalmente, naturalmente haverá uma tendência, dependendo dos resultados, obviamente, né, se não houver nenhum empecilho à utilização do pregão eletrônico, é bem provável que esse resultado, esse impacto na utilização do pregão eletrônico acabe influenciando a licitação com recursos locais ou com recursos que não sejam provenientes de convênios de contratos de repasse. Eu tenho pensado muito nessa questão e alguns alunos vêm me perguntando, Evaldo, mas então, quando for recurso local, eu não vou precisar. De fato, legalmente, você não vai estar obrigado. Mas eu acho que vai criar aí uma certa pressão social. Imagine, por exemplo, você comprando no seu município medicamentos e aí compra medicamentos com verbas federais, faz um pregão eletrônico, obtém um determinado preço. Depois, quando você for fazer uma licitação pregão presencial, por exemplo, com recursos que não sejam federais, se você obtiver um preço muito acima daquele que foi obtido no pregão eletrônico, certamente haverá um controle social, um controle político também, né, uma pressão social, política, enfim. Eu imagino que isso vai acabar repercutindo aí não somente nos recursos federais, mas também nos recursos locais, embora no decreto a regra seja muito clara no sentido de que a obrigatoriedade será somente para recursos federais, tá ok? Provenientes de convênios e contratos de repasse. Então, Evaldo, aqueles recursos que a gente recebe lá, o Fundo Nacional de Alimentação Escolar, Fundo Nacional de Transporte Escolar, farmácia básica, eu serei obrigado a fazer o pregão na forma eletrônica? Não. Não há essa obrigatoriedade, não existe essa previsão no decreto 2024. Essa previsão do decreto 2024 é somente para os recursos provenientes de convênios e contratos de repasse. Tá ok? Bom, gente, essa questão aí da utilização do pregão eletrônico, na forma eletrônica, pelos estados e municípios, ela também tem um acessório que é importante a gente deixar frisado. O decreto prevê que, em regra, deverá ser utilizado o sistema do governo federal. O sistema para promoção aí do pregão eletrônico deverá ser o Comprasnet, né? O sistema do governo federal, o Comprasnet. Mas ele permite que outros sistemas sejam utilizados, desde que esses outros sistemas possuam uma conexão, uma integração com a plataforma de transferência de recursos e que observem as regras do decreto 2024. Então, vamos lá. As regras de transparência, as informações que deverão constar na ata, isso tudo, os sistemas que não sejam, os sistemas diferentes do Comprasnet, os sistemas que já estiverem integrados com a plataforma Mais Brasil, que é o antigo Siconv, esse sistema ele deverá obedecer às exigências do decreto 2024. Então, vejam que não é algo assim absoluto de se utilizar de forma absoluta somente o Comprasnet, né? Existem outros sistemas também muito bons, até a gente não sabe exatamente qual é a capacidade do Comprasnet para absorver toda a demanda que vai ser gerada aí com o início da utilização de pregão eletrônico por parte de todos os municípios brasileiros, né? Bom, tem uma outra questão também que eu acredito que seja bastante importante, mas essa está mais relacionada à parte de planejamento da contratação, é que, em regra, a administração deverá elaborar o estudo técnico preliminar, né, o ETP. Isso a gente acaba fazendo, mesmo que intuitivamente, mesmo que imperceptivelmente, a administração acaba fazendo um estudo técnico preliminar. A gente não tem o propósito de falar muito, aprofundar muito em relação ao ETP, mas existe uma previsão no decreto sobre a exigência de elaboração aí do estudo técnico preliminar, não é? Bom, um ponto que eu acho que eu estava querendo muito tratar aqui na nossa live e que tem gerado aí muitas perguntas também, eu tenho recebido muitas questões relacionadas a essa questão do orçamento sigiloso. O artigo 15 do decreto 10.024, ele traz expressamente a possibilidade, né, a previsão de se fazer uma licitação com orçamento sigiloso. Tem muita gente que às vezes me pergunta assim, Evaldo, mas como é que eu vou definir se meu orçamento será ou não sigiloso? Olha, em regra, o orçamento deverá ser, aliás, em regra não. Agora, o orçamento ele pode ser, com o decreto 10.024, o orçamento pode ser sigiloso ou não. Ele será sigiloso se a administração não publicar o orçamento junto ao edital. Simples assim. Não tem mais nenhuma dificuldade. Se a administração, e isso está previsto no artigo 15, se a administração não publicar o edital, o orçamento estimativo no edital, junto com o edital, automaticamente ele conterá
essa natureza sigilosa, não é? Então, a gente passou por muito tempo discutindo essa questão, se poderia, se não poderia. E aí eu passei muito tempo, até fiz um artigo falando sobre essa questão do orçamento sigiloso. O tribunal tinha algumas decisões dizendo que, de fato, no pregão, diferentemente das modalidades lá da Lei 8666, no caso do pregão, se a administração quisesse, ela não precisaria publicar o orçamento, mas alguns órgãos utilizavam essa faculdade, e aí apareciam lá os licitantes no órgão dizendo: olha, eu quero ter acesso a esse processo de licitação com base na lei de acesso à informação. E como ele não tinha essa natureza sigilosa, ficava a administração, o gestor público, o pregoeiro, enfim, acabava ficando numa saia justa, né? Fazer o quê? A pessoa chegou lá, pediu acesso ao processo, o processo é público, ele invoca lá o direito constitucional à publicidade, o princípio da publicidade. Como é que eu vou fazer para negar acesso a esse interessado? Aí, no ano passado, o TCU, o Tribunal de Contas da União, proferiu uma decisão, um acórdão 2989 de 2018, né? E do plenário do TCU, e nesse acordo ele já indicou a possibilidade de se fazer o orçamento sigiloso, de se utilizar o orçamento com natureza sigilosa, né? Caso ele não fosse publicado juntamente com o edital. Essa sempre foi uma matéria muito polêmica. Se eu fosse falar com vocês aqui, fazer uma análise jurídica, eu diria até, particularmente, que por meio do decreto, o decreto não seria um instrumento adequado para poder promover esse sigilo, para poder estabelecer, fixar esse sigilo no orçamento. Mas o que eu acho que foi um ganho muito grande é que agora o gestor público, pelo menos, tem algo no decreto estabelecendo que, se caso ele não publique esta informação, o valor do orçamento dessa licitação, automaticamente essa informação, esse orçamento será sigiloso. E, inclusive, no próprio decreto há uma referência à lei de acesso à informação, de modo que, sendo sigiloso, se alguém comparecer ao órgão e pedir acesso, você vai poder recusar esse acesso, né, proibir o acesso, vedar esse acesso, sob o argumento de que no decreto já há essa previsão de que o orçamento terá natureza sigilosa. Se não houvesse esse respaldo, ficaria mais difícil para você defender essa possibilidade aí, essa recusa em não permitir, né, não permitir o acesso do interessado ao orçamento. Bom, gente, também, eu estou passando, você está sendo passando mesmo, né? Vocês estão percebendo que está sendo meio rápido, mas se vocês quiserem mandar suas questões aí, eu vou abrir rapidinho. Aliás, está aberto, né? O canal aí para vocês fazerem seus questionamentos. Eu só estou fazendo uma geral, assim, para vocês terem uma ideia. Tem uma previsão da elaboração, né, de plano de capacitação para quem trabalha na área de licitações. Isso é muito bom, eu tenho falado muito isso, que na verdade o plano de capacitação é um grande investimento. Eu percebo cada dia mais que muitos erros são cometidos exatamente pela falta de capacitação, né? Não é por má fé, as pessoas buscam se capacitar, e eu tenho visto exemplos incríveis de colegas que trabalham, que são verdadeiros guerreiros, né? Que enfrentam e que carregam uma responsabilidade gigantesca, e muitas vezes sem capacitação, sem uma orientação. E a única forma de tornar um pouco a atividade um pouquinho mais segura é se capacitar tendo acesso à jurisprudência, à doutrina, né? Essa, sem dúvida, esse, sem dúvida, é o caminho, né, para a pessoa minimizar aí o risco dela ser responsabilizada por eventuais vícios ou erros cometidos durante a licitação. Evaldo, eu queria te perguntar, já que vocês não estão fazendo essa pergunta, eu mesmo vou me perguntar. Evaldo, e essa questão da publicação do aviso, né? Muita gente também tem mandado WhatsApp nos grupos aí das nossas turmas. Muita gente me pergunta: Evaldo, e a questão da publicação? Bom, para quem não sabe, houve a publicação de uma medida provisória dispensando a publicação de avisos de licitação em jornais comerciais. Basicamente foi isso que aconteceu há algum tempo, já tem alguns dias. A medida provisória, me parece 895, ela previu que a administração não precisaria publicar esses avisos de licitação na imprensa comercial, nos jornais comerciais. Acontece que na sexta-feira, foi na sexta-feira, me parece, o ministro Gilmar Mendes, do STF, concedeu uma medida liminar suspendendo a eficácia aí da medida provisória que dispensava a publicação desses avisos em jornais comerciais. E a pergunta que não quer calar, então, e agora? O que eu faço em relação à publicação dos avisos de pregão eletrônico? Isso porque o decreto 10.024 ele está prevendo
que não será... Bom, ele é omisso em relação à publicação, diferentemente da lei 10.520, ele não prevê a publicação, e foi com base provavelmente nessa medida provisória, ele não prevê a publicação dos avisos de pregão nos jornais comerciais. E aí a gente começa a se perguntar, Evaldo, e aí, como é que faz? Eu publico, não publico? Gente, é o seguinte, havia um plano B, né? Eu acho que, é claro, a medida provisória ainda vai ser apreciada, né? Mas se não for apreciada, ela vai caducar. Há um risco, o fato, né? Vamos tratar assim da situação mesmo real. Há um risco de que a medida provisória venha a perder sua validade completamente, caso o Congresso não delibere, enfim, e aí a administração teria que voltar a obedecer às regras de publicidade anteriormente vigentes, e como existe agora, né, já que ela está suspensa por uma decisão liminar do STF, do ministro Gilmar Mendes. Como que eu faço, Evaldo? Aí eu obedeço o decreto? Como é que funciona? Gente, havia já um plano B, né? Eu assisti um workshop do pessoal lá da SEGES, do Ministério da Economia, né? O Renato Fenili, André Ache, lá na ENAP, eles informaram que caso essa medida provisória realmente não fosse convertida em lei, haveria a possibilidade de ser editado, e eu acredito que vai sair uma correção, um complemento e um novo decreto estabelecendo que será obrigatória a publicação de aviso, né, de edital, em jornal comercial, no caso de pregão eletrônico, somente para aqueles casos de pregão, né, independentemente de ser eletrônico ou não, somente para os casos em que o valor seja considerado valor de uma licitação de grande vulto, ou seja, acima de 87,5 milhões. Na prática, a gente vai ter a possibilidade, aí, boa parte dos pregões não serão publicados em jornais comerciais. E é essa a expectativa, porque já existia essa possibilidade, né, esse risco da medida provisória não ser aprovada. Eu não estou dizendo que ela não será aprovada, mas existe uma possibilidade aí dela não ser aprovada. Então, como a Lei 10.520 ela prevê, lá no artigo 4º, inciso 1º, que deverá ser publicado o aviso no jornal comercial nas hipóteses em que a licitação for de grande vulto, o decreto não poderia simplesmente recusar, né, não prever esse tipo de publicação. Então, o ajuste vai ser mais ou menos nessa linha, de que a publicação em jornal comercial será exigida somente para licitações de grande vulto, ou seja, somente para pregões de grande vulto, e aí seria acima de 87,5 milhões, o que, na prática, vai fazer com que boa parte dos pregões não sejam publicados, não é isso? Bom, vamos lá. Tem uma outra questão para a gente ir para as mais polêmicas, né? Vocês estão percebendo que eu não estou indo aqui para as questões mais polêmicas, ainda não cheguei nas mais polêmicas. Tem uma outra questão que é interessante, a questão da impugnação, prazo para impugnação, né? Passou de 2 para até 3 dias úteis anteriores à data da sessão. Evaldo, passando de 2 para 3, eu estou aumentando o prazo? Claro que não. Você está reduzindo o seu prazo, porque o prazo é para o interessado impugnar. E essa regra de contagem ela é decrescente. Então, ela é reversa, né? Você, por exemplo, uma licitação na sexta-feira, você exclui o dia da sexta-feira, e aí começa a contar quinta-feira, primeiro dia, quarta-feira, segundo dia. Então, é anterior, né? É regressiva a contagem. Por isso, quando eu passo de 2 para 3, eu diminuo o prazo para aquele interessado apresentar a impugnação. Dica prática, porque eu já sofri, né? Eu sou pregoeiro lá, para quem eu acho que todo mundo me conhece, mas sabe que eu já sou há 13 anos pregoeiro lá no Tribunal de Contas da União. A gente sofreu algumas situações um pouco inusitadas com impugnações chegando às 23h50, né, do último dia. Então é interessante, é recomendável que você estabeleça no seu próprio edital uma data uma data e um horário máximo para que aquela impugnação seja apresentada, né? Na prática, a gente sabe que a maior parte das impugnações chegam no último horário, no último dia. Então, estabelecer pelo menos o horário máximo, né? E você pode alinhar ao horário de funcionamento do seu órgão, para que você não seja surpreendido com a impugnação chegando quase na madrugada do último dia, não é? Então, essa é uma situação que já há muito tempo existia uma discussão sobre o prazo, que era 2 dias, era muito pouco, né? Você tinha uma licitação na sexta-feira, a empresa podia impugnar até na quarta-feira à noite, imagine. Aí o pregoeiro, coitado do pregoeiro, tinha que correr para tentar responder essa impugnação até a quinta-feira para abrir a licitação na sexta, né? Então, hoje ela terá, numa situação hipotética como essa que eu estou apresentando aqui, ela teria até a terça-feira, né? Uma licitação sendo aberta na sexta-feira, você excluiria o dia da abertura, sexta-feira, começaria a contar aí quinta-feira, primeiro dia, quarta-feira, segundo dia,
e terça-feira, terceiro e último dia para impugnação, tá ok? Essa é uma regra que vai trazer também um benefício aí para quem trabalha, para os pregoeiros principalmente. Gente, mudança super importante. Agora, com o decreto 2024, as empresas terão que encaminhar juntamente com a proposta. Na verdade, quando eu falo proposta, talvez para quem não tenha visto isso, não tenha acesso aí à tela do fornecedor, a proposta, quando eu me refiro à proposta, é aquele formulário eletrônico que a empresa preenche naquele período entre a abertura, a publicação do aviso de abertura e a data da sessão pública. Então, é uma espécie de formulário eletrônico, né, que está disponível no sistema, no caso Comprasnet ou qualquer outro sistema eletrônico, e a empresa preenche essa proposta, esse formulário eletrônico, e até então, de acordo com o decreto 5.450, ela preenchia essa proposta eletrônica, participava da etapa competitiva, da fase de lance lá do pregão, e somente depois de encerrada essa etapa competitiva, a primeira classificada era convocada para apresentar os documentos de habilitação. Agora, não mais. Agora, com o decreto 2024, essas empresas que estiverem participando da licitação do seu pregão eletrônico, todas elas deverão obrigatoriamente enviar os documentos de habilitação no momento de cadastramento da proposta ou de preenchimento desse formulário eletrônico. Isso significa que a administração não terá mais que fazer a convocação depois da etapa competitiva para que a empresa apresente os documentos de habilitação. Mas é preciso ter muito cuidado em relação a isso, né? Muita calma nessa hora. A empresa ela vai enviar, ela vai anexar esses documentos de habilitação num determinado período. E pode ser que aconteçam várias coisas lá com o seu pregão e, de repente, pode perder a validade, algum documento, uma certidão de falências, por exemplo, né? Ou algum outro documento pode perder a validade em decorrência do prazo mesmo, né? De realização ali do seu pregão eletrônico. Como fazer em relação a isso, Evaldo? Eu posso permitir que a empresa complemente essa documentação, que ela substitua? É claro que pode e deve, né? Não só pode, mas deve. Tem que ter bom senso em relação a isso. Se no momento que ela cadastrou lá, a certidão estava válida, no momento lá entre a publicação do aviso e a data da sessão pública, a certidão de falência, por exemplo, estava válida, e aí ela foi a 18ª colocada, quando você foi convocá-la, foi abrir o documento de habilitação dela, percebeu que a certidão já estava vencida, nada mais justo, né, do que permitir que ela apresente uma certidão já atualizada. Agora vejam, só uma questão prática, né? Muita gente também teve falado assim, Evaldo, mas vai ficar disponível para todo mundo já visualizar os documentos de habilitação? Terminou a etapa de lance, todo mundo vai ter acesso? Não, não vai ser assim, né, gente? Na verdade, o sistema ele vai desbloquear paulatinamente, de acordo com a ordem de classificação. Então, não vai ser algo assim para que todo mundo tenha acesso. É como se fosse, eu acho que se aproxima muito do pregão presencial nesse ponto. No pregão presencial, as empresas chegam com 2 envelopes, envelopes de propósito e os envelopes de documentação de habilitação, e aí o pregoeiro, no pregão presencial, ele abre os envelopes de proposta, enfim, classifica as empresas que vão participar da etapa de lance, faz a etapa de lance e depois ele vai abrindo os envelopes de habilitação de acordo com a ordem classificatória. Não abre todos, né? Abre da primeira, se a primeira foi inabilitada, abre da segunda e assim sucessivamente. No caso do pregão eletrônico, vai acontecer praticamente a mesma coisa, né? Na verdade, vai ter uma espécie de alinhamento aí com as regras do pregão presencial nesse ponto. Agora, gente, talvez, e aqui eu cheguei no ponto principal talvez da nossa conversa, da nossa live, o decreto ele está modificando algo que já vinha sendo criticado há bastante tempo, né? Eu era um dos grandes críticos em relação ao modo de disputa, né, que a gente utilizava, ou que utiliza, né, porque ainda não começou a vigorar um novo decreto, mas que utiliza no atual decreto 5.450, que seria o encerramento aleatório, né, o modo de disputa aberta com encerramento aleatório. O que acontece hoje na prática? Você tem uma etapa inicial em que as empresas elas costumavam mandar, elas cadastravam suas propostas, você abria a etapa lá, a sessão pública, ninguém mandava lance, absolutamente ninguém, as empresas poderiam mandar, mas ninguém mandava, aí você informava um tempo de iminência, ou seja, num prazo de 1 a 60 minutos, para que as empresas fossem notificadas, advertidas de que após esse prazo de iminência, a etapa de encerramento aleatório se iniciaria. Nesse tempo de iminência, também ninguém mandava lance.
todas as empresas geralmente deixavam para mandar seus lances durante o encerramento aleatório. Por quê? Porque era uma espécie de sorteio, né? Estava acontecendo lá a licitação a qualquer momento, né? Sem previsibilidade nenhuma, no intervalo de 0 a 30 minutos, às vezes com menos de 1 minuto, às vezes com 2 minutos, às vezes com 10 minutos, enfim, independentemente do nível de competitividade que estivesse ocorrendo naquele momento, a qualquer instante o sistema encerrava aleatoriamente, como o próprio nome diz, né? Aleatoriamente a disputa. E a sensação que eu tinha, particularmente, é de que a administração acabava contratando por um valor acima daquele que poderia ser contratado, caso a gente tivesse um modelo mais racional. E esse decreto de 2024, ele está extinguindo esse modelo, né, que eu acabei de escrever, e estabelecendo duas opções, né, para o gestor público. Vejam que só por aí já é uma grande mudança. Serão 2 modelos possíveis e que o gestor público deverá optar, lógico, na fase de planejamento. Se você não optar lá durante a sessão pública, né, isso tem que ser feito antes, previsto claramente no edital. Existe um modelo de disputa aberto, que é o que eu até considero inicialmente mais justo, é o que muita gente fala, Evaldo, primeiro, os 2 modelos são o aberto e o aberto fechado. E aí muita gente me pergunta, eu vou descrever, vou falar um pouco sobre cada um deles. Muita gente pergunta, Evaldo, e lá no TCU, o que vocês vão utilizar? É o aberto fechado? Como vai ser? Gente, de início, no atacado, como diz meu amigo Vitor Amorim, né, um grande amigo lá, o Vitor é pregoeiro do Senado Federal, o Vitor fez uma enquete sobre isso, um dia desse, a gente conversou um pouquinho, eu falei, Vitor, é o seguinte, lá no TCU nós também nos reunimos e decidimos que inicialmente a gente vai utilizar o modo aberto. Como vai funcionar o modo aberto? O modo aberto vai ter um prazo inicial de 10 minutos. Você vai abrir lá a sessão pública e vai iniciar um prazo de 10 minutos. Se nos últimos 2 minutos desse prazo inicial de 10 houver pelo menos um lance, independentemente de ser um lance intermediário ou ser um lance cobrindo o menor lance até então ofertado, se houver um lance enviado, né, processado pelo sistema nesses últimos 2 minutos, automaticamente o sistema vai abrir uma contagem. É como se fosse um cronômetro, né? Ele vai começar 2, 1,59, 1,58, 1,57. Houve um novo lance, volta para o 2, 1,59, 1,57. Então vejam que haverá aí uma tendência, né, um aumento de prazo inicialmente, né, para encerramento da etapa de lance, mas diferentemente do que muita gente talvez esteja temendo, né, que seria, vai perpetuar, vou ficar vários dias. Não há esse risco todo, até porque esse modelo já vem sendo utilizado há algum tempo pelos colegas lá de São Paulo, quem utiliza a Bolsa Eletrônica de Compras, né, a BEC, já está familiarizado com esse tipo de encerramento, né, desse modelo de disputa, o modelo aberto. Então, eu acho até que o mercado começa a se habituar com isso e não vai ser interessante o próprio mercado começar a ficar estendendo aí, né, por muito tempo essa questão da etapa competitiva. Talvez uma das possibilidades para evitar esse tipo de risco é você estabelecer lá o intervalo mínimo, né? Tanto percentual como um intervalo de valor, né, entre os lances, para evitar que sejam reduzidos em valores mínimos. Essa é uma possibilidade para você combater isso. Basicamente, o modelo aberto é esse. Quando ninguém mais quiser mandar lance, todo mundo já estiver cansado, pensar, não, tá demais, não quero mais mandar lance. Aí o sistema vai encerrar a etapa competitiva, tá? 2 minutos, ninguém manda mais lance, aí o sistema iria encerrar. Agora, a grande polêmica está justamente no outro modelo, que seria o modelo aberto-fechado. Esse modelo aberto-fechado funciona mais ou menos assim. Vai ter um prazo inicial de 15 minutos. E aí, depois desse prazo inicial de 15 minutos, vai se iniciar automaticamente um prazo aleatório de até 10 minutos. Como é aleatório, né, o próprio nome diz, até 10 minutos. Nesse prazo de encerramento aleatório de até 10 minutos, quando o sistema encerrar, pode ser com menos de 1 minuto, pode ser com 10 minutos, obviamente. Quando o sistema encerrar, diferentemente do modelo atual, diferentemente do que a gente observa hoje, que eu acabei de escrever, as empresas não vão estar já classificadas. Neste momento, quando o sistema encerrar esse momento, esse período aí aleatório, aí o sistema vai fazer um corte. Vai pegar a empresa que tiver ofertado o menor lance e todas aquelas que estiverem no intervalo de até 10%, para que dentro do prazo de 5 minutos, essas empresas possam oferecer um último lance fechado, né? Um último lance fechado. Todas elas, Evaldo, se tiver várias empresas no intervalo de 10%, não tem problema. Todas elas terão um prazo de 5 minutos para oferecerem, se quiserem, obviamente, um lance fechado.
A discussão é o seguinte, Evaldo, se, vamos lá, várias possibilidades, né, vão surgindo. Evaldo, e se eu tiver só uma empresa no intervalo aí, se eu não tiver nenhuma empresa no intervalo de 10%, tem lá um menor preço e não tem nenhuma empresa no intervalo de 10%. Pelas conversas que nós tivemos, e provavelmente essa é a regra que está sendo inserida lá no sistema, o sistema ele vai convocar essa única empresa, não tem ninguém dentro dos 10%, e mais três, porque aí o decreto 2024 ele faz referência a até três empresas, né? Até três empresas subsequentes. Então, vejam, na verdade, diferentemente do que a gente tem visto hoje no pregão presencial, né? A regra prevista lá no artigo 4º, incisos 8 e 9 da Lei 10.520, no decreto 2024, a regra é um pouquinho diferente. Você vai chamar a empresa de menor preço e mais três. Evaldo, se eu tiver uma empresa só no intervalo de 10%, vou colocar isso em números, porque eu sei que é muita teoria e às vezes a pessoa fica meio confusa, né? Vou até ajustar um pouquinho aqui a tela. Muitas vezes a pessoa fica confusa e pensa assim, Evaldo, e aí, se eu tiver, por exemplo, uma empresa de 100 mil reais, menor lance, terminou lá o aleatório no modelo aberto-fechado, né? Terminou o período aberto. E aí o sistema definiu lá os menores lances. O menor lance foi de 100 mil reais. Eu tenho um segundo menor lance no valor de 105 mil reais. O terceiro menor lance, 115 e assim sucessivamente. Vejam que de 100 mil para 110 eu só tenho uma empresa, a própria de 100 mil, mais uma, né, que seria de 105. Então, como eu não tenho no mínimo três empresas nesse intervalo de 10%, o decreto 10.024 prevê que você chamará mais três, ou seja, essas duas, a de 100 mil, a de 105 mil, e mais três, independentemente delas estarem fora desse intervalo de 10%. Então, observem que há uma grande mudança em relação à regra do pregão presencial. Né? O pregão presencial já existe inclusive a jurisprudência do TCU, em torno da questão de serem chamadas três, né, para participarem lá da etapa de lance, serem chamadas, mas é claro, né, com os devidos ajustes. A gente sabe que lá no pregão presencial a convocação, a qualificação para lance é inicial, né? Logo quando você recebe os envelopes, abre os envelopes de preço e já classifica as empresas. Nesse caso aqui, a gente está falando sobre um período já posterior, já houve uma disputa inicial, né? Durante lá a fase aberta e de iminência, 15 minutos iniciais, e aí durante esses 10 minutos aleatórios é que o sistema vai fazer um corte e vai pegar as empresas que tiverem até 10% do menor lance. A situação, o fato é que a gente poderá ter, por exemplo, uma determinada situação, mesmo não tendo, se eu tiver só duas empresas, uma de 100 mil, outra de 105 mil, a próxima de 115, a outra de 120, a outra de 180, de 190, eu vou chamar 5 empresas, né, as duas que estão dentro do intervalo, 100 mil e 105, e mais 3. Então, 5 empresas que terão oportunidade para oferecerem esse último lance fechado, né? Agora, gente, essa é uma discussão e assim, eu tento ser muito, muito sincero, né, com os meus alunos. Eu acho que é um dever meu como professor colocar aqui para vocês as situações que estão sendo previstas, né, e sem juízo assim de valor, porque eu acho que a gente ainda tem que acompanhar para ver como é que vai acontecer. A ideia que tem sido pensada para ser inserida no sistema é de que nessa fase fechada, vejam que eu já dei um exemplo aqui, que podem, se várias empresas estiverem no intervalo de 10%, todas elas serão convocadas para participarem dessa etapa fechada, para oferecerem o último lance fechado. E também falei para vocês que há a hipótese em que, se eu não tiver no mínimo 3, aí as outras 3, né, mais 3 serão chamadas, enfim. O fato é que, de acordo com as conversas que nós estamos tendo aí com o Ministério da Economia, a previsão é para que as empresas que não apresentarem, vejam bem, as empresas que não apresentarem lance nesta etapa fechada serão desclassificadas. É isso mesmo, é isso que você ouviu. As empresas que não apresentarem lances, o lance, né, o último lance fechado, serão desclassificadas. Evaldo, explica isso direito, não entendi. Você está querendo dizer que se eu tiver, vamos pegar esse exemplo que você acabou de dizer aí, de apresentar. Tiver uma empresa de 100 mil reais, uma de 105, uma de 115, uma de 120, uma de 125, uma de 130. Aí você chama lá as duas que estão no intervalo de 10%, de 100 e de 105, e chama mais três. A de 115, a de 120 e a de 125. Vão as 5 para a etapa fechada. Você está me dizendo que se essa empresa de 100 mil não oferecer um último lance fechado, mesmo que ela reduza o valor mínimo lá, 1 centavo, se não houver intervalo mínimo, se o intervalo mínimo for de 1 centavo, se ela não reduzir 1 centavo, você está querendo dizer que ela será desclassificada? É isso mesmo.
Essa é uma discussão que está sendo, bom, foi travada, a gente chegou a dialogar lá com o Ministério da Economia no dia da reunião de homologação do sistema, mas a previsão é que o sistema seja configurado para fazer isso, né, desclassificar. E, bom, eu tenho particularmente, e é por isso que é o meu dever aqui de ser muito transparente com vocês, eu tenho dúvidas se isso vai ser aceito aí pelos órgãos de controle, pelo Poder Judiciário, porque em determinadas situações você perderia o menor preço, você deixaria, se essa empresa de 100 mil não oferecesse um último lance fechado, ela simplesmente seria desclassificada e isso poderia gerar um certo dano aí para a administração pública. Mas essa é uma questão que, bom, está sendo previsto para ser colocado dessa forma no caso do pregão eletrônico. Então, de fato, no modelo aberto fechado, né, de fato, a gente. O direito é assim, é discutido, né, debatido. Eu acho que só assim que a gente consegue evoluir. Não tenho nenhum tipo de constrangimento em falar sobre isso. Eu me posicionei contrariamente a esse tipo de interpretação. Na minha opinião, a empresa que não mandasse o último lance fechado não deveria ser desclassificada, principalmente por esse receio que eu tenho de acabar gerando em algumas situações, um determinado dano para a administração. E aí eu trago um exemplo clássico, né? Imagine que você tem uma licitação lá com 300 itens, o que não é tão incomum assim, né? Uma licitação com 300 itens, e aí vários itens podem ir para a etapa fechada. Imagine a dificuldade da empresa mandar um último lance, mesmo que seja uma redução mínima para cada um desses itens, né? Sob pena de, ao não mandar, ela ser desclassificada desses itens e a administração ter que pagar mais caro por eles. Não me parece, particularmente, a melhor solução. Mas eu respeito, é uma interpretação que está sendo adotada e a gente vai ter que acompanhar aí a aplicação do novo sistema, né, e verificar os resultados que serão obtidos para eventuais ajustes. Eu tenho certeza, o Ministério da Economia, inclusive, eu queria deixar registrado aqui, aproveitar, já que não fiz no início, deixar registrado deixar registrados os meus parabéns aqui para toda a equipe do Ministério da Economia, lá da Secretaria de Gestão, ao Renato Fenilha, a Andréia, a todo mundo, ao Wesley, a todos os envolvidos lá, né, que estão aprimorando, estão fazendo um esforço absurdo. Não é fácil, de fato, e a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Isso daí faz parte da vida mesmo. Mas eu sei que a gente também tem que discutir, tem que criticar, tem que comentar, né, dialogar, para que a gente possa melhorar aí o sistema. Pessoal, basicamente essas eram as questões principais que eu me propus, até falei demais, né? Que me propus a falar aqui para vocês. Eu estou vendo que tem algumas questões aqui já apresentadas no chat, então eu vou tentar pegar aqui algumas para a gente poder comentar rapidamente, né? Bom, olha só, a publicista, né, a Ana do canal A Publicista, ela diz assim: olha, se sou de município pequeno, menos de 15 mil habitantes, se orienta a já implantar o Compras.Net federal desde agora? Olha, eu oriento a sempre se antecipar, né, com relação, não dá para deixar para em cima da hora. O brasileiro sempre deixa para em cima da hora, né, para resolver tudo em cima da hora. Quanto antes você começar a se preparar, melhor, né? Até porque uma vantagem do Compras.Net, na minha opinião, e olha que tem muitos sistemas bons, bacanas, mas uma vantagem do Compras.Net é que ele tem um módulo de treinamento. Eu acho que até todos os outros sistemas deveriam criar esse módulo de treinamento para que o pregoeiro pudesse fazer simulações e poder lá aperfeiçoar lá suas habilidades no pregão, tá ok? No pregão eletrônico. Bom, vamos lá. O Lindbergh, né? O grande Lindbergh, valeu, um abraço, Lindbergh, por estar acompanhando. Ele está dizendo o seguinte: saudações, professor, acompanhando com atenção, tema importante para o serviço público. Ah, tá. Ele comentou aqui sobre a liminar concedida pelo ministro Supremo, né? A lobby da imprensa. De fato, né, Lindbergh, tem uma influência, a gente sabe que tem publicações aí com valores estratosféricos cá entre nós, e assim, particularmente, eu acho que hoje em dia o acesso às licitações, os avisos de licitação não dependem de jornais comerciais. Assim, eu acho que hoje em dia a gente já chegou no nível em que o jornal comercial, a publicação de aviso de jornal comercial tem um efeito assim, acessório, né? E tem um custo muito grande para a administração. Acho que o custo-benefício aí faz com que a dispensa de publicação seja a mais eficiente, né? Mas como eu falei para vocês, é possível que uma retificação no decreto, né, trazendo além desses outros pequenos ajustes, preveja que a publicação de jornal comercial de pregão eletrônico só seja feita em valores acima de 87,5 milhões, né? Licitações de grande vulto. Bom,
Vamos ver. O Abílio está dizendo assim: quanto for um preço inexequível, como vai ser feito? Abílio, é o seguinte: a gente tem dois momentos aí de análise de inexecuibilidade de preço, né? A gente tem aquela fase anterior à etapa de lance, que tem que ser assim uma inexecuibilidade manifesta, mas muito grande mesmo, assim, algo absoluto. Eu chego a dizer em sala de aula que tem que ser um erro de cadastramento de proposta, né? Eu faço lá uma licitação com preço global, a empresa tem que cadastrar o valor global. Ela coloca um valor unitário, então isso, obviamente, você detecta esse erro. Ou então vamos imaginar que você esteja contratando aí serviços de serviços terceirizados, né? Mão de obra, né? Serviço com dedicação exclusiva de mão de obra. Então, um orçamento de 10 milhões de reais, a empresa coloca lá 500 mil reais, 1 milhão de reais, né? Uma diferença gigantesca que não seja possível cobrir os custos aí do contrato, enfim. Isso tem que ser muito raro, é muito excepcional mesmo. E a gente também tem uma análise aí, né? Nesse caso, uma análise muito mais viável, depois da etapa de lance, quando você já tem a ordem classificatória, aí você verifica, porque em decorrência dos lances, uma proposta que inicialmente não seja inexequível, pode ter se tornado em razão dessa redução a partir dos lances. Então serão dois momentos, né? Essa primeira, antes da etapa de lance, deve ser excepcionalíssima, e a segunda, você avalia a execuibilidade, e caso você considere que tem indício de inexecuibilidade, tem que fazer diligência com base no 43, parágrafo 3º, que é um dispositivo que eu sempre falo em sala também, uma carta na manga para o pregoeiro, para a comissão de licitação, não pode esquecer nunca, né? 43, parágrafo 3º, vale para inexecuibilidade, para testar de capacidade técnica e para correção de planilhas, né? Muito comum esse tipo de utilização. Bom, doutor Flávio Varela, ele diz assim, olha, a live vai ficar salva, não tem como eu assistir toda ela agora. Olha, Flávio, eu acredito que sim, eu acredito que ela vai ficar aqui, eu vou tentar disponibilizar aqui no meu canal, tá? O pessoal da Excelência também deve disponibilizar lá no site. Vamos lá. Boa noite, muito boa essa oportunidade de aprendizado, tem alguns agradecimentos aqui. Pessoal, a ideia era estabelecer um prazo de 50 minutos, mais ou menos, a gente já alcançou 52 minutos de live, então eu queria deixar o meu agradecimento, mas antes disso, eu havia falado para quem assistisse que a gente teria aí uma surpresa, né? Deixa eu procurar aqui, tem uma surpresa para que vocês possam, para quem está assistindo, a gente vai fazer um curso, né, na Excelência Educação, vai ficar disponível, já tem uma informação aqui de que a live vai ficar disponível até amanhã, no site da Excelência, né? Vai ficar disponível até amanhã. E a gente tem uma surpresa aqui, que vai ser um desconto. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Vai ser um desconto para... olha, vamos disponibilizar um cupom de desconto de 15% para o curso que nós faremos lá na empresa Excelência Educação nos dias 7 e 8 de novembro, né? Um curso já com sistema novo, a gente vai fazer algumas simulações. E aí, o cupom de desconto, para quem quiser utilizar, até amanhã, né? Vai valer por 24 horas, até amanhã à noite. O desconto, o cupom é Jogo da Velha, Pregão 15, né? Tudo sem pontuação. Jogo da Velha, Pregão 15, tudo junto. E aí você entra lá no site da Excelência Educação. Se tiver interesse, faça lá a sua inscrição. O nosso curso será nos dias 7 e 8 de novembro, na cidade de Goiânia. Vai ser uma oportunidade incrível. Eu já estive 2, 3 vezes lá em Goiânia esse ano, e aí eu tenho certeza que a gente vai poder discutir de forma mais profunda esses pontos, e principalmente já com um novo sistema, né, com um novo Compras-Net, que tem sido chamado aí de Compras-Net 4.0, né? Vai ser um sistema já adaptado ao novo decreto 10.024. Bom, só para poder complementar aqui, eu já falei o desconto, não perca, né, esse cupom, aliás, Jogo da Velha, Pregão 15, o Abílio está dizendo aqui, olha, atualmente, nos pregões de serviços terceirizados, está acontecendo que muitas empresas estão reduzindo os preços de forma irresponsável e não estão apresentando as propostas, isso vai atrapalhar mais. Bom, Abílio, veja, essa questão da apresentação de propostas inexequíveis, no caso de pregão, eu acho, pelo menos eu tenho a impressão de que com a adoção dos novos modelos, né, tanto aberto como aberto fechado, com essas regrinhas que eu acabei de mencionar, eu acredito que vai diminuir um pouco essa incidência de propostas com valores inexequíveis. Sabe por quê? Porque a empresa, primeiro, ela vai ter que se dispor a inserir no sistema os documentos de habilitação, o que hoje ela não tem que fazer. Então, ela já coloca só a proposta dela e depois, se ela tiver né, melhor classificada, é que ela vai enviar os documentos de habilitação. Eu acho que esse encargo, esse ônus que as empresas vão ter de preparar e de inserirem os documentos de habilitação no sistema
antes da sessão pública, eu acho que vai reduzir um pouco essa questão da inexecuibilidade. Existe, de fato, eu fiz um pregão lá no TCU faz umas 2 ou 3 semanas, e eu desclassifiquei uma empresa porque ela tinha oferecido, em razão da inexecuibilidade, era uma licitação de 17 milhões e meio, e ela ofereceu uma proposta de 14 milhões. Não havia condições dela cobrir nem sequer os custos fixos, né, a mão de obra, salário, encargos previdenciários e trabalhistas. Mas, como eu falei para vocês, 106 empresas participaram dessa minha licitação de terceirização, né, para a gente ter uma dimensão aí da quantidade de empresas que atuam nesse segmento. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter a possibilidade de fazer essa checagem de execuibilidade depois da etapa de lance. O Admilson está dizendo o seguinte: outro problema que estou visualizando é a proposta incluída no início que não vai dispensar a nova convocação após a fase de lance, pois forçosamente a proposta estará desatualizada nos valores. De fato, Admilson, especialmente no caso de terceirização, não tenho dúvida. Toda vez que você encerrar a etapa de lances, né, que já tiver a ordem classificatória, a empresa será convocada para apresentar a planilha. Obviamente, ela não vai ter, até porque ela não vai enviar essa planilha antes. Ela vai continuar digitando a proposta dela no formulário eletrônico. Ela não vai anexar a planilha, ela só vai anexar os documentos de habilitação. Essas planilhas relativas ao lance vencedor, ao menor lance obtido na licitação, deverá ser encaminhada depois mesmo. E aí tem uma novidade, né? O prazo mínimo para essa convocação é de 2 horas, porque tinha gente fazendo convocação em 60 minutos, né? A empresa apresentar uma série de documentos aí no prazo, né? Planilhas, às vezes, no prazo exíguo de 60 minutos, enfim. Agora o próprio decreto define que tem que ser um prazo mínimo de 2 horas. Pessoal, eu vou ficando por aqui, então, fazendo um agradecimento também muito especial à Excelência Educação pelo convite, né? Essa iniciação aí, primeira live que eu estou fazendo, eu espero que tenha dado tudo certinho, as pessoas tenham conseguido acompanhar o áudio, a imagem, vai ficar disponível. Depois, se quiserem compartilhar aí, comentarem, fiquem à vontade, tá ok, meus amigos? Verdadeiramente, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento a todos que acompanharam, né? Eu sei que um horário desse não é fácil parar e ficar aí 1 hora acompanhando, eu falando sozinho. Valeu, meus amigos. Forte abraço, até a próxima. Fiquem com Deus e eu espero que vocês tenham gostado. Abração. Tchau.